se lutar. Bom dia! Hoje estamos mais um sábado aqui, graça e paz do Senhor Jesus, mais um programa Psicologia em Foco. E hoje, já no mês de outubro, o ano está passando rápido demais. Parece que foi ontem que a gente entrou no mês de setembro e a gente já está no mês de outubro, Hoje já estamos a 2 de outubro. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui, porque Ele tem nos concedido mais um dia de vida, Ele tem nos concedido a oportunidade de estarmos aqui, por isso somos gratos, não é? Neste mês, hoje estamos no primeiro sábado do mês de outubro, e a gente aproveitando as campanhas, eu estava até falando aqui com o Cléderson, que depois no segundo semestre parece que é só campanhas, os meses são tudo colorido, Mas não é, no início do ano também a gente já começa o ano com janeiro branco. Mas parece que não são campanhas que as pessoas engajam tanto, assim, ou não são tão conhecidas, enfim, não sei. Mas, estamos agora no outubro, que é o conhecido Outubro Rosa, que é um mês, voltado aí para a saúde feminina e que vale, sim, muito a nossa atenção. E nós não podemos ficar de fora, Eu, como uma profissional da área da saúde, não posso ficar de fora dessas campanhas, então a gente vai aproveitando os temas para poder estar trazendo conteúdos, assuntos que sejam relevantes à nossa audiência e que venham de encontro, que venham complementar essas campanhas. Então agora no mês de outubro a gente vai estar trazendo um pouco desse assunto, voltado para as mulheres, e eu quero começar hoje falando exatamente isso, um pouco sobre esse universo feminino, sobre a importância da valorização, da autovalorização, do amor próprio, o quanto é importante, o quanto precisamos, nos valorizar do cuidado com a nossa saúde como um todo, mental, espiritual, física, que vale sim muito e é muito importante, porque se nós mesmos não cuidarmos, não é quem poderá fazer isso. E muitas vezes nós nos envolvemos tanto com os cuidados com outros, e que não é errado, mas acabamos esquecendo de nós mesmos. E eu quero hoje começar aqui com um texto bíblico que nos diz assim, para as mulheres, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Que a gente encontra lá em Provérbios, no capítulo 31 e no verso 25, que nos fala lá da mulher de Provérbios, a mulher virtuosa, do versículo 30, do capítulo 31 de Provérbios, E que fique essa reflexão, essa meditação do texto bíblico para que a gente não tenha preocupações. Olha que é difícil, Porque o ser humano é muito preocupado, nós nos preocupamos, ficamos ansiosos, ficamos angustiados por tantas coisas da nossa vida, pelo nosso dia a dia, pelo dia de amanhã. Mas a gente precisa descansar, aprender a descansar e confiar que aquele que nos cuida está sempre atento, ele não dorme, ele não cochila, ele está sempre nos contemplando e cuidando de nós. E a gente sabe que preocupações, ansiedades, viver preocupado com o que vai acontecer, viver preocupado com o dia de amanhã, com os nossos problemas, a gente sabe o quanto isso interfere na nossa saúde mental, emocional, e com certeza traz um grande reflexo e que não é positivo, acaba contribuindo e muitas vezes adoecendo o nosso corpo físico. Então, como a gente vai estar falando muito de saúde durante esses próximos sábados, eu achei muito importante estar trazendo uma reflexão de um texto bíblico que a gente pode estar, sim, todo dia aplicando na nossa vida. Que nós possamos andar confiantes no Senhor e não angustiados e não preocupados, mas confiantes, descansando nele.
A gente vai ficar com o louvor agora, na sequência aqui do nosso programa, e já já estamos retornando, dando continuidade aqui no nosso assunto. Enquanto isso, vai convidando, vai compartilhando o link, a live, e vai chamando outras mulheres, outras pessoas para estarem nos acompanhando. Tá bom? Fica com o louvor aí, a gente já volta.
E voltamos aqui depois desse louvor, né, muito bonito que a gente esteve aqui ouvindo e refletindo, né? E agora a gente dá continuidade ao nosso programa. Hoje vamos estar, como eu falei, para quem está chegando, está na audiência aí, chegou depois do início, a gente vai estar falando sobre, né, esses cuidados, a campanha do Outubro Rosa e falando sobre a importância da mulher se cuidar, o universo feminino, enfim, todas essas questões que envolvem o entorno das mulheres, né? Eu tô aqui meio que brigando com o celular para ele não sumir os meus comentários, né? Para eu poder ir acompanhando. Mas falando sobre o Outubro Rosa e sobre a campanha, eu sempre gosto de começar assim no início do mês falando, né, de onde que surgiu. E no Brasil, ela aconteceu um pouco depois exatamente do seu início, que foi lá na década de 90, né? 1990, 90 e poucos, que começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos geralmente é onde as coisas começam a acontecer, né? E lá um laboratório começou a perceber essa questão da necessidade do cuidado para as mulheres do câncer de mama, o quanto vinha crescendo, e eles começaram a fazer campanhas a esse respeito e deram início, um pontapé inicial com uma corrida, né, uma corrida de rua que trouxe como símbolo o laço rosa, e a partir de então se começou a trabalhar, né, a divulgar, na verdade, a usar esse laço como símbolo. Então lá desde 1990, 90, daquela década que começou a acontecer, e então logo se expandiu por todo o mundo, e hoje mundialmente é realizada essa campanha, né, que traz a ideia e tem o objetivo de conscientizar. A verdade é conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama. E quando a gente fala sobre isso, a gente não tem como deixar de lado a questão do cuidado, da importância do cuidado, a importância do autocuidado, que é muito necessário. E eu sempre gosto de falar sobre, quando eu falo sobre Outubro Rosa, câncer de mama, eu gosto de destacar que o câncer de mama, apesar da grande maioria de nós pensarmos que só acontece nas mulheres, isso não é verdade, porque existem casos de homens com câncer de mama, não é? Então, fica o alerta também que não é algo exclusivo somente para as mulheres, embora o índice maior de ocorrência seja no público feminino, com as mulheres. E é uma das doenças, que um dos tipos de câncer que mais atinge, que é um alto índice e que também tem um grande nível, um grande número, melhor dizendo, um grande número de recuperação, de cura.
a diferença e o cuidado que sempre, a orientação que os médicos trazem é que a mulher precisa anualmente estar fazendo seus exames, se cuidando, porque quando é detectado precocemente, há uma grande chance de cura, de recuperação, porque assim como acontece muito, também a recuperação, a cura é muito grande. Basta apenas a mulher sempre se manter em dia com seus exames, com seus cuidados, assim como todos os outros cuidados são importantes, né? Cuidado com a sua saúde. E aí, quando a gente fala disso, de cuidado, é importante a gente destacar que entra nesse ponto a questão do amor próprio. Por quê? Porque ele se manifesta pelo cuidado que nós temos com o nosso próprio corpo. Porque quando nós temos amor próprio, quando nós trabalhamos, desenvolvemos isso em nós, automaticamente nós iremos cuidar do nosso corpo físico. Porque amor próprio nada mais é do que eu ter um cuidado com todas as áreas da minha vida, da nossa vida. Isso vai incluir o cuidado com o nosso corpo físico também. Até porque o nosso corpo, como tem uma amiga minha que ela fala, é esse corpo que nos carrega para todos os lados. Então a gente precisa cuidar muito bem dele. A gente não pode negligenciar. A gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance, nas nossas possibilidades. A gente precisa, sim. E aí falando, né? Eu quero começar trazendo 3 perguntas que podem salvar uma vida, que podem salvar a tua vida, que podem salvar as nossas vidas. Primeira pergunta: você já fez mamografia esse ano? Não é? Falando aí para as mulheres, principalmente, que é a recomendação. Pergunta 1: já fez mamografia esse ano? Já fez o teu exame? Já passou pelo ginecologista? Já foi fazer os exames de rotina? Isso é muito importante. Lembra que eu falei que quando qualquer alteração é identificada, diagnosticada cedo, no seu início, precocemente, rapidamente, se precisa passar por um processo cirúrgico, enfim, é possível de se recuperar muito rápido. A mulher consegue superar e passar por essa situação de uma maneira muito tranquila. Porém, é preciso que aconteça de todo ano ter esse cuidado, todo ano estar atento e fazer aqueles exames que precisam ser feitos. Embora não sejam os mais agradáveis, mas são necessários para a nossa saúde. Pergunta 2: você tem controlado o seu peso? E aí a pessoa vai dizer: mas o que isso tem a ver? Qual é a relação? Qual é a ligação do peso com câncer de mama? Bom, não é só com o câncer de mama. Com toda a nossa saúde, com todo o cuidado do nosso corpo e da nossa saúde. Então, a obesidade é um grande fator de risco, não é? E segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é o segundo fator de risco para o câncer de mama. Só fica atrás do tabagismo, que é, né, o fumante. Só. Tabagismo e obesidade. Por quê? Porque nós sabemos que a pessoa que tem, né, o sobrepeso, que tem obesidade, ela acaba tendo uma inflamação crônica no seu organismo. E isso a torna de risco para uma série de outras patologias, de outras doenças, inclusive para o câncer de mama. Então, controlar o seu peso, buscar ter uma alimentação saudável, adequada, é muito importante, porque isso vai contribuir para uma boa saúde ou não. Mas então significa que quem não tem sobrepeso não vai ter nenhuma doença, não vai ter o câncer de mama? Não estou dizendo isso, não é necessariamente isso. Mas o que eu digo é que vai ajudar a não te colocar dentro dos fatores de risco. Então, por isso é importante. Terceira pergunta: você tem feito atividade física regularmente? É outra coisa também. A atividade física, ela faz bem para uma série de coisas, em tudo. Nos ajuda de várias maneiras, em vários aspectos da nossa vida. E quando nós buscamos e temos uma regularidade de um exercício físico, seja uma caminhada, o indicado é assim, pelo menos diariamente 30 minutos que eu faça uma atividade, que eu tenha alguma atividade. Pode ser uma caminhada, pode ser uma dança, pode ser o tipo de atividade que for, andar de bike,
mas ter uma atividade física vai ajudar muito, ajuda não somente, né, nessa situação do câncer de mama, como em outras tantas, na prevenção de outras tantas doenças, né? Conforme o SUS, até uma informação aqui que eu quero falar para vocês, voltando sobre a mamografia, que eu até esqueci, que eu anotei algumas coisas para eu falar. Em 2020, mais de 1 milhão de mulheres deixaram de fazer os seus exames regulares, seus exames anuais que precisam ser feitos. Então isso é um número muito grande. Claro que a gente sabe, 2020 foi pandemia, estamos ainda na pandemia. Porém, 2020 foi onde iniciou, onde veio aquele impacto muito maior sobre as nossas vidas, não é? E onde as pessoas, não é, realmente ficaram muito mais tempo em casa. A gente entende isso. Porém, a gente precisa cuidar de todos os aspectos. Às vezes a gente fica tão focado em um ponto na nossa situação de saúde, de vida, e esquece dos demais, que também prejudicam e também podem, né, trazer sérios prejuízos à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Então, a gente precisa cuidar disso. E voltando à atividade física, pelo menos 30 minutos, como eu falei para vocês. Não precisa ser, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso ir na academia. Bom, eu não posso ir na academia, mas para eu, por exemplo, fazer uma caminhada, eu não preciso ir na academia, eu posso fazer uma caminhada diariamente, não é? Então, o que nós podemos fazer dentro da nossa realidade de vida diária que vai me ajudar? Então, 3 perguntinhas muito simples e que podem salvar vidas. Você já fez a sua mamografia esse ano? Já fez os seus exames regulares? Como está o controle do seu peso? Você tem controlado? Tem controle do peso? E tem feito atividade física regularmente? Então pense sobre essas 3 perguntas, responda para ti mesmo como que tu estás em relação a essas 3 perguntas. Se não está tão bom, se as respostas foram ruins, corre lá, começa a mudar, vai fazer o que precisa, mas cuide da sua saúde. Muitas mulheres, elas têm medo de ir ao ginecologista, elas têm medo de fazer os seus exames. Então isso se torna assim patológico. É um medo, uma fobia exacerbada, exagerada a respeito disso, e elas não querem, elas não conseguem, elas acabam não... Perdi aqui o meu programa aqui no meu aplicativo aqui, não sei o que aconteceu. Elas acabam não conseguindo ir, isso trava elas, tudo aquilo, a gente já falou várias vezes, tudo aquilo que me impede, que me impossibilita, que ultrapassa, né, na verdade, a normalidade, já está trazendo prejuízos para nós. E não é diferente a questão dos exames e do cuidado com a sua saúde. Então, a gente tem muitas pesquisas que falam dessa questão do medo e das fobias em relação a ir ao médico, em relação aos exames. Às vezes a pessoa, e eu vou trazer, né, a mulher, porque a gente está voltado e focando nessa situação, nessa questão do cuidado com o Outubro Rosa. Por medo, por achar assim, será que, e se eu for no médico e se tiver alguma coisa? E se eu fizer o exame e tiver alguma coisa? A mulher não vai. Não, mas tá tudo bem, eu não estou sentindo nada. Não espere sentir. E às vezes não sente e pode ter alguma coisa. Então, se eu sou essa mulher que tem esse medo exagerado, tem fobia só de pensar em ir ao médico, em fazer um exame, busque ajuda também. Busque ajuda para trabalhar essas questões. Porque o medo e a fobia impede as mulheres de fazer os seus exames, de ter o cuidado, de ter autocuidado consigo mesmas, não é? E isso vai atrapalhar, vai impedir, pode sim acabar deixando com que quando se descubra alguma coisa, porque eu ter medo e eu não ir ao médico, eu não ir fazer os exames, infelizmente não vai impedir de que algo possa acontecer. Então, se a gente for, a possibilidade é muito maior de sucesso, de recuperação, caso alguma coisa saia fora do esperado na nossa situação, na nossa saúde, no nosso exame. Então, se tu te sentes assim, busca ajuda, busca um profissional para ir tratar essa questão e então conseguir e passar a regularmente fazer aquilo que precisa, que são os cuidados com os exames. Não é? E aí continuando, né? O que a gente precisa? De um equilíbrio.
A gente precisa ter equilíbrio na nossa vida. E como que a gente vai buscar o equilíbrio para enfrentar os desafios da nossa vida diária? Buscar um bem-estar físico e mental. Por quê? Porque as doenças, elas não vêm devido somente às questões emocionais. Mas nós sabemos que o emocional, ele contribui imensamente para o nosso adoecimento físico. Então, quando nós cuidamos da nossa saúde como um todo, do nosso emocional, do nosso sentimental, mental, espiritual, a gente vai estar cuidando da nossa saúde física também. Porque lembram que eu sempre falo que o nosso emocional, ele lança a mão, muitas vezes a última instância que ele lança a mão é no físico. Quando eu não cuido do meu emocional, não dou atenção, ele vai acabar adoecendo o meu corpo físico. Então a gente precisa de ter esse cuidado para manter esse equilíbrio. E hoje a gente vive um tempo em que a sociedade, ela cobra muito das mulheres, principalmente das mulheres. Cobra muito assim a perfeição, a ser boa mãe, a ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma profissional perfeita, fazer tudo perfeitamente ainda. Além disso, ela estar linda, maravilhosa, magra, jovem, ter sucesso em tudo, estar perfeitamente maravilhosa e bem. Isso é uma cobrança. E aí muitas dessas mulheres se percebem correndo atrás disso, dessa mulher ideal, e como não conseguem, elas acabam ficando frustradas. E quando isso acontece da frustração, porque é uma jornada muito desafiadora, porque ela não consegue, nós vamos falhar, nós vamos errar, nós não somos perfeitos. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao erro, que vai fazer de qualquer jeito, não. Mas a gente precisa ter consciência de que nós somos seres humanos falhos e que nós erramos, a gente vai corrigindo os erros. A gente percebe as nossas falhas e vamos corrigindo, mas a gente erra, porque somos seres humanos falhos. E aí, nessa cobrança da sociedade, a mulher passa a, muitas vezes, começar a correr atrás desenfreadamente de quê? De processos estéticos, tratamentos, dietas malucas, a academia. E olha só, eu não sou contra a academia, não sou contra a atividade física, eu falei que é importante. Mas aquilo que sai da normalidade começa a ser exagerado, isso também nos traz prejuízo. Até aquilo que é lícito, aquilo que é bom. Por exemplo, atividade física é muito bom, é orientado. Agora, se eu deixo isso se tornar ou me dominar e ser exagerado na minha vida, vai fazer mal. Assim como as dietas, assim como os cuidados. A estética, então não pode ter? Pode, mas tudo aquilo, como eu falo, que é exagero. Então, quando eu começo a usar isso como uma busca pela perfeição, por satisfazer demandas da sociedade e dos outros, isso me escraviza, me aprisiona, e isso não vai me fazer bem. Então é nesse sentido. E aí a mulher pode sim se frustrar muito porque ela não consegue manter esse equilíbrio, ela não consegue enfrentar esses desafios com saúde física, mental, e ela começa a entrar numa jornada que ela não sabe onde vai parar. Muito exagerada, muito acelerada. E traz sérios problemas porque tudo isso passa a influenciar na maneira como ela desempenha os seus papéis, que daí é a busca por ser tudo tão perfeito e ela se vê imperfeita, que é a nossa realidade, e acha que é ela que não consegue dar conta. Todo mundo faz certo, todo mundo dá conta, somente eu que não, isso não é verdade. E como que a gente pode lidar com tudo isso sem sofrer os impactos no nosso físico e no nosso emocional? Porque nós não estamos livres dessa cobrança da sociedade. E como que eu lido com isso? Sem que gere um impacto maior na minha vida. Essa é uma situação, um problema. Como que a gente vai lidar? E aí é que eu quero trazer alguns pontos para vocês, para ajudar, pontos que vão te fazer refletir e pensar, e que a gente pode estar sim buscando nos equilibrarmos, estarmos em movimento na nossa vida e manter o equilíbrio. Primeiro, o apoio familiar. O apoio familiar, ele é fundamental para o nosso equilíbrio e sustentação. A gente só se mantém equilibrada e sustentada quando a gente recebe o apoio da nossa família. E a gente precisa, a mulher, ela por si só, ela já é cuidadora.
ela cuida da casa, ela cuida da família, do marido, dos filhos, dos pais, ela trabalha, ela desempenha vários papéis, cuida de tudo e de todos. E muitas vezes acaba sendo negligenciada, esquecida, até mesmo por ela. Porque ela acha que consegue dar conta, a gente acredita que a gente consegue dar conta de tudo, fazer tudo. Então eu, para aliviar o outro, para ajudar o outro, eu vou fazendo, e muitas vezes eu não me permito ser cuidada. E a gente não só precisa, como a gente também gosta. A gente quer ser cuidada, amada, respeitada, valorizada. Porque muitas vezes todas aquelas funções que a mulher lá na sua casa, e aí pense na sua mãe, na sua esposa, na sua filha, na sua irmã, seja qual for o papel da mulher na sua vida. Pense em todos os papéis que ela desempenha, tudo que ela faz. Às vezes a gente não dá valor ou a gente não vê o quanto que é importante. Porque tá sempre pronto, aí eu chego lá, eu chego em casa, o almoço tá pronto, a casa tá limpa, tá cheirosa, tá organizada, tá tudo em ordem. Eu chego, as coisas, a minha roupa está lavada, está estendida, foi tirado do varal, tá tudo ok. Então eu não percebo o quanto que isso é importante. Agora deixa um dia, vamos pensar que essa mulher vai fazer greve um dia. Só um dia, não precisa ser muito não. E aí ela não tira o lixo, ela não lava a louça, ela não faz almoço, ela não arruma a cama, ela não faz nada. Pensa no caos que vai ser. Então a gente precisa pensar, a gente precisa olhar para isso. Nós também, porque até as próprias mulheres em relação a outras mulheres e os homens também, nos seus distintos papéis de filhos, de esposo, de irmão, de pai, todos os papéis. Então a gente valorizar, o apoio familiar é muito importante. Por quê? Porque aí essa mulher vai se sentir assim como alguém que tem o seu valor. Claro que a nossa alegria, nós mesmas precisamos reconhecer o nosso valor e quanto que nós fizemos, erramos sim, mas que nem tudo que às vezes não está dando certo é minha responsabilidade. Ou melhor, não é somente minha responsabilidade, porque existe a responsabilidade do outro também. Às vezes nós nos deixamos levar e às vezes a gente até pensa assim, a gente atribui a culpa e a responsabilidade para nós. Não, o que eu estou fazendo de errado? Por que está assim? O que eu fiz? Por que eu não consigo acertar? Como se fosse só responsabilidade minha. E não é. Às vezes, muitas vezes é minha sim, mas não é somente minha. Então a gente precisa olhar para isso, para entender que existem outros fatores que determinam também essa situação, essa questão, não é? Então a gente precisa olhar com atenção para nós, a gente precisa olhar com atenção para a nossa vida, a gente precisa olhar com atenção para como nós estamos conduzindo tudo isso, porque às vezes a gente está tão sobrecarregado que não consegue olhar. Então, apoio familiar. Segundo, autoconhecimento. E aí o autoconhecimento que a gente é auto, então eu preciso buscar, é meu, não é o outro que vai fazer por mim, sou eu mesmo. Então a gente se conhecer, a gente buscar ver os nossos pontos vulneráveis, os nossos pontos que precisam ser melhorados, e a gente sempre tem, porque a gente não é perfeito, então a gente tem muitos pontos que a gente tem falhado, errado, e a gente começar a mudar. O desafio que o outro me traz, os questionamentos, às vezes as dificuldades que o outro aponta, me ajudam a crescer e a me tornar uma mulher melhor, uma pessoa, porque eu vou me desenvolvendo, vou melhorando, eu vou corrigindo aquilo que não estava tão bom em mim. Então, a gente precisa buscar autoconhecimento, tanto de várias formas. Numa boa leitura, conversando às vezes com uma amiga, ouvindo, isso é muito importante, ouvindo o feedback que as pessoas me dão. Às vezes eu não gosto, a gente não gosta de ouvir, mas vale a pena a gente ouvir, prestar atenção, ouvir e passar o nosso filtro, para ver se realmente aquilo ali que a pessoa está falando é de mim ou é dela, é do outro. Então a gente passa esse filtro, mas se for sobre nós, a gente prestar atenção, olhar e ver, nossa, realmente eu acho que eu sou assim, realmente eu acho que eu estou falhando nisso, eu acho que eu fiz assim, eu estou fazendo, então aí eu vou começar a busca para melhorar. E aí é que o meu autoconhecimento me impulsiona a
me desenvolver como pessoa, como indivíduo. É isso que a gente precisa. Vem desde, como eu falei, de ler um livro, conversar com uma amiga, ouvir um feedback, terapia, né? Terapia, processo terapêutico nos ajuda, porque é aquela pessoa que não tem um vínculo comigo e que mesmo que eu não goste, ele está ali, ela ou ele está ali para me falar coisas que às vezes não são tão boas de ouvir, mas que são necessárias. Então, faz parte do processo de autoconhecimento. Escrita, escrever, tira de dentro de nós as nossas emoções, as nossas dores, as nossas reflexões sobre a nossa vida. Escrever é muito bom, é terapêutico. Eu te convido a mergulhar no universo da escrita, que vai com certeza te ajudar muito, muito mesmo. Mas não é escrever lá no Facebook, não é na rede social. Escreve pra ti. Não precisa compartilhar com o mundo. Ah, que eu estou triste, que isso... Não. É tirar de dentro de si aquilo que incomoda e escrever. Vai te ajudar imensamente. A espiritualidade também é um ponto, um eixo, uma coluna, um pilar, melhor dizendo, um pilar muito importante na nossa vida. E aí, como que vai ser? Eu sempre falo, né? Quem escuta o programa já ouviu falar várias vezes. Eu acredito em Deus. Mas talvez tu acredite no universo, na energia, no cosmos, enfim. Mas é importante ter a tua espiritualidade. Porque nós somos um ser humano, não é? Somos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, se a gente tem essas 3 partes, a gente precisa cuidar dessas 3 partes e em equilíbrio. Então, a espiritualidade vai te conectar, não é? Reconectar o teu lado espiritual e vai fortalecer. Então, a gente precisa cuidar. Aí vai ser, tu pode, aí já, né, na sequência aqui, ó, alguns pontos ou algumas atitudes, comportamentos que podem nos ajudar. Por exemplo, a meditação, a oração. Meditação é muito bom, é importante. Nos conecta com o divino, nos reconecta. Então, a gente precisa, sim, ter, não é, essa prática. A prática de um devocional, de meditação, de oração, de adoração, a gente precisa ter. Iniciar o nosso dia de uma forma, não é, agradecida, de oração, de minutos de reflexão antes de eu me conectar com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com toda a rede social que tiver. Muitas vezes a pessoa mal abre o olho. Eu acho que muitas vezes, acho que quase que todas as pessoas fazem isso, a maioria, né? Infelizmente. Mal abre o olho, já está com o celular, com a internet, conectado. Não, acorde primeiro. Acorde. Vai se reconectando com a vida, com o dia. Faça outras coisas para depois ir ver o que está na rede social. Às vezes tantas coisas ruins, mensagem ruim, alguém que mandou alguma coisa para ti, uma informação ruim. Então primeiro, né, olha para si, aí depois olha para fora. Não comece já com a luz do celular. Às vezes nem acendeu a luz do quarto, já está ali. Então isso não é bom. Existem pesquisas que falam que tanto ao dormir quanto ao acordar não é bom eu já ter de imediato um aparelho eletrônico. Não é bom. Mas infelizmente isso tem acontecido muito. O que dá pra gente fazer para nos ajudar também? Caminhada, uma atividade física, né? Um pilates ou uma academia, seja o que for, dentro da moderação, nada que vai ultrapassar os meus limites. Não é? Oração, meditação, como eu falei. Massagem é muito bom, não é? É algo que vai fazer a pessoa relaxar, a pessoa se sentir melhor, alivia as tensões, porque o nosso corpo físico, ele fica tensionado e muitas vezes a gente nem percebe. Por quê? Porque eu estou tão preocupada, angustiada, passando por dificuldades, passando por problemas. E quem não passa por problemas? Todos nós passamos. Problemas diferentes? Sim, nós passamos. Que a gente precisa respirar, fazer exercício de respiração, relaxar. E nada melhor que uma boa massagem. Mas eu não tenho quem faça uma massagem. Tu pode até comprar um rolo de massagem, uma escova, aquelas grandes de banho, tá lá tomando banho, então mesmo vai fazer uma automassagem. Eu não preciso às vezes depender de outro. Mas eu não posso pagar uma massagem ou eu não tenho quem faça. Eu mesmo. Eu vou me passar um bom creme, vou tirar aqueles minutos, vou tomar um banho quentinho, gostoso, depois pega o teu hidratante, passa, faz uma massagem no teu corpo, automassagem. Pega, como eu disse, uma escova, um rolo de massagem, usa no banho,
tá tomando banho gostoso, faz uma massagem nas costas, no ombro, relaxa. Se não tem de um jeito, eu vou adequar de uma outra maneira, mas é importante esse autocuidado, amor próprio, carinho, afeto com a gente mesmo, né? A dança também é muito bom, porque é um exercício físico, é agradável, é lúdico e tem a música é algo que é vibracional, alivia as tensões, é curativo, retarda o mal de Alzheimer. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que é na USP, é uma universidade, eu não sei se é na Unicamp ou na USP de São Paulo, que tem um grupo com neurologistas, psiquiatras, médicos, não que estudam, que tem esse grupo continuamente em observação, em estudos sempre, com pacientes com mal de Alzheimer, e eles, já de um bom tempo, eles já comprovaram que a dança, eles têm grupos, durante a semana, momentos assim, com aulas de dança para esses idosos, para essas pessoas que não são só idosos, com mal de Alzheimer, e eles comprovaram que não recupera o que já foi perdido, porém segura o avanço da doença. Os pacientes que começaram a participar, a doença estacionou, não evoluiu. Então, por quê? Porque é algo que estimula, novas regiões do nosso cérebro, novas conexões neuronais, então ajuda muito, vale a pena, não é? Falando sobre isso, 2 pontos que eu quero trazer sobre a saúde mental da mulher, já antes da gente encerrar, que a gente já está caminhando para o final, que é a saúde mental da mulher jovem e a saúde mental da mulher na terceira idade. O que interfere e que muitas vezes prejudica da mulher jovem, das mulheres jovens? Dupla jornada de trabalho. Por quê? Porque essa mulher, ela tem toda a sua jornada profissional de trabalho e, chegando em casa, ela ainda tem toda a jornada de trabalho doméstico. Muitas vezes sem nenhum tipo de ajuda. Então, é uma sobrecarga. E aí, algo que a pandemia veio trazer até de bom é que muitas de nós, as pessoas, a maioria, tiveram que... Qual foi o movimento que nós fizemos, que a pandemia nos fez, executar? De volta para casa, voltar para casa. Então, o trabalho, a dupla jornada é algo que prejudica. Então não pode trabalhar? Não estou falando que não pode trabalhar. Eu estou falando que a sobrecarga acaba trazendo estresse, preocupação, irritabilidade, muitas vezes dorme pouco, não consegue ter uma refeição tranquila, calma, porque não tem tempo hábil e quer fazer muitas coisas dentro de um período de tempo curto. Então isso prejudica a saúde mental. A violência doméstica, sexual, psicológica, então também, porque existe, infelizmente, violência doméstica, violência sexual dentro do próprio lar, porque isso pode acontecer até entre o casal, porque se for com violência, mesmo sendo o casal, é considerado. A violência psicológica, que muitas vezes ela é tão sutil que as pessoas não identificam. Aquela violência que ocorre de uma maneira muito velada, é o ignorar, é a negligência, é a indiferença, é uma palavra às vezes mais agressiva, num momento desnecessário, uma série de coisas, são pequenas coisas, é uma pequena violência hoje, uma pequena atitude no outro dia e que vai ferindo, como se fosse assim, sabe a areia? A areia, pensa numa pedrinha, numa coisinha de areia ali, muito pequena, no nosso calçado, e eu nem sinto, e eu comecei a andar. Eu ando meia quadra, não estou sentindo nada. Talvez eu ando também não. Mas se eu andar meio quilômetro, 1 quilômetro, com uma pedrinha daquela minúscula, dentro da minha meia, dentro do meu calçado, com o andar, com o passar, a distância, a longa distância, eu vou começar a sentir. E isso acontece na violência psicológica, emocional. É tão pouquinho que hoje a pessoa nem percebe. Eu tô falando voltado para mulheres, mas não acontece só com mulheres. E vai passando até que causa um grande estrago, uma grande ferida, um grande trauma.
Então a gente também precisa estar atento até quanto, não é, que ponto eu tenho, não é, causado às vezes no outro um tipo de violência às vezes emocional. O que eu tenho feito ou o que o outro tem feito. Como eu lido com isso, como eu posso me defender. Então a gente precisa estar atento. Abandono, negligência, tudo isso, porque o abandono não é só o físico, é o abandono estando ali junto. Esse é o pior abandono, não é? Então isso causa muitas dores emocionais. E a saúde mental da mulher na terceira idade traz as questões do quê? Do isolamento, porque os nossos idosos, eles têm ficado muito isolados, muito sozinhos, e isso adoece o emocional, traz depressão. Às vezes o idoso está esquecido e a pessoa pensa que ele está demenciando. Muitas vezes não é, muitas vezes é uma depressão que está ali surgindo, aparecendo através dessa questão de esquecer, porque ele não está prestando atenção, ele não está assimilando a informação. Então não é problema de memória, mas é uma depressão que está começando a acontecer. Então vem muito disso, do isolamento social, transtornos emocionais devido à solidão, devido aos filhos terem crescido, saído de casa, viuvez, muitos idosos já sozinhos, sem ninguém, e eles se sentem, não é, abandonados e começam a ter transtornos emocionais, tristeza profunda, depressão, uma série de coisas que podem sim levar a comprometer a sua saúde mental. Alterações fisiológicas podem também ajudar, a aposentadoria. Então perde o trabalho e perde, né? A sua função profissional, laboral já não existe mais. Às vezes perde seu companheiro, sua companheira, os filhos cresceram, já estão, né, cada um seguindo a sua vida. E esse idoso se sente sem função social, sem importância, abandonado. Isso causa problemas da saúde mental. Pra gente encerrar, eu quero deixar alguns pontos aqui só de dicas para vocês, para manter o equilíbrio. Respeite seus limites. 1. Respeite seus limites. 2. Respeite suas vontades. 3. Organize uma agenda. 4. Tenha disciplina. 5. Faça coisas positivas por você. Cuide do outro, é importante sim, mas faça por você também. 6. Afaste-se das coisas negativas. 7. Aprenda a lidar com a sua ansiedade. 8. Faça exercícios físicos. E 9. Peça ajuda sempre que precisar. Não é feio. Eu não preciso resolver todos os meus problemas sozinha, todas as minhas dificuldades. Eu posso sim compartilhar com alguém que seja da minha confiança. Eu posso pedir ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Nenhum de nós é um ser que pode viver sozinho e não precisa de ajuda. Quando a pessoa se coloca nessa situação é porque ela tem um orgulho muito grande de achar que pode fazer tudo sozinha e que eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. A gente não desperdiça o serviço nem mesmo de um animal, de uma criança, tampouco, quanto mais de outras pessoas. Então a gente tem sim que valorizar tudo e toda a ajuda, porque somos seres humanos falíveis e que não somos perfeitos. Então, uma hora agora eu ajudo alguém, lá na frente na minha jornada, com certeza eu vou precisar e aí alguém vai me ajudar. É um semear, mas lembrando sempre, não tem problema nenhum eu precisar de ajuda. Certo, pessoal? Hoje era isso, né? Falando um pouco sobre, né, alguns pontos aí sobre a questão de saúde mental,